Oi, bom dia. Meu nome é Rita. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, tá? Eu sou Rita, tenho 44 anos, embora não pareça, eu acho que eu tenho 35, pode botar aí 35, que eu fico bem confortável. Minha vida sempre foi de transformação, sempre foi de muita luta, muita alegria, tive uma infância maravilhosa, de criança, brincar, subir em árvore, brincar e tudo. Adolescência bem legal também. Trabalhei cedo, saí de casa da minha mãe, pior coisa que eu fiz. Mas tudo bem, foi aprendizado também. Conheci uma pessoa que não foi muito boa, mas eu tive uma filha incrível que veio pra mim. A Eduarda, maravilhosa, meu sol. Eu falo que ela é meu sol, ela me mudou muito. E nesses 13 anos de convívio com a Eduarda, foi uma coisa maravilhosa, que eu aprendi muito. E quando ela fez 13 anos, eu conheci meu amado esposo Leandro. Em 2016, a gente namorava virtualmente, conversando pela internet, em grupos de WhatsApp. Em 2017, a gente se conheceu pessoalmente. Só que em 2017 eu tive um incidente. Tomei um tiro de bala perdida na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. Bem traumático. Tô me cuidando para isso, né? Fazendo terapia no posto. E tentando botar coisas incríveis na televisão, na internet para poder ver. Esse canal aqui também, Instagram, me ajudou muito. Tirei qualquer tipo de violência de perto de mim. E aqui em Santa Catarina, quando a gente se mudou em 2018, eu e a Eduarda, foi a melhor coisa da minha vida. Foi maravilhoso. Eu nunca casei. Foi maravilhoso o casamento. Cada um tem as suas diferenças, mas nós somos muito compatíveis, eu e o Leandro. Maravilhoso. Muito incrível. Deus, muito obrigada pelo meu esposo amado. E para a Eduarda também foi muito, muito bom. O ambiente, a estrutura, a escola, a segurança, outra coisa, muito bom. Não que eu não amo meu Rio de Janeiro, eu amo. O Rio de Janeiro é lindo, maravilhoso, só que a segurança e a área da saúde está bem precária, precisando muito, muito de ajuda. Amo muito também o Rio de Janeiro, gratidão também. E aí, assim que a gente começou a morar junto, nos 4 primeiros meses de casamento, eu engravidei. Tive uma gravidez bem tranquila, mas com 3 meses de gestação eu tive um aborto espontâneo. Fiquei arrasada, nossa, muito triste. Passou 6 meses depois de recuperação, engravidei de novo. Veio a nossa amada Leandra. Foi uma gravidez tranquila, só que eu tive diabetes gestacional. Tratei, cuidei, até emagreci na gravidez. Foi bom também. Só que com 37 semanas e meia, fui fazer um exame de rotina no cardiotoco e a médica obstetra falou, ó, a gente vai ter que interromper a gravidez, estamos com excesso de líquido amniótico, é um pouco perigoso, pode correr um sofrimento fetal. Vamos marcar cirurgia para de tarde. Eu, tá bom, avisei meu esposo. A Leandra nasceu e meu esposo acompanhou o tempo todo ela juntinho com a equipe. Ela teve que ir pro respirador enquanto estavam fazendo a minha cirurgia, fechando a cirurgia. Teve que ir pro respirador. Aí eu fui vê-la, não lembro se foi no dia seguinte ou na madrugada. Foi bem desesperador, assim, muito medo, porque a gravidez da Eduarda foi muito tranquila, muito boa. Da Leandra também, só que teve essa ocasião que teve que sair um pouco mais cedo e foi para UTI. Então, o que eu imaginava? UTI é para morte, UTI é morte, minha filha tá morrendo. E ela não, é uma recuperação com médicos presentes ali, com enfermeiros presentes. Tem seus altos e baixos em UTI, quem é mãe, pai de UTI, quem acompanha os parentes de UTI, mãe, o pai, a avó. Alguns familiares é bem assim, é bom e ao mesmo tempo um pouco traumatizante. Só quem vive sabe. E foi, né? Passou o dia assustada, não conseguia relaxar, não conseguia ter o resguardo bom. Descia correndo não, né? Porque eu tava operada, mas eu descia, tive umas dores esquisitas no corpo, porque fiquei muito acelerada, com medo de acontecer algo, com medo de alguém não ver o que tá acontecendo com a Leandra. E foi nesse período de 16 dias, assim, altos e baixos, vendo gente saindo, gente entrando, evoluções de bebês, Heitor lindo, que eu acompanhei também de pertinho, a amada Priscila. E foi assim, esperança, chora, ora. Saímos da UTI, fomos para recuperação, que é na UTIM, se eu não me engano. Não vou lembrar o nome agora. E fomos para casa logo.
Chegamos em casa, a Leandra sempre muito quietinha, a Leandra nunca me olhava nos olhos, ela pegou o peito, mamou, e muito quietinha. Falei assim, tem alguma coisa diferente. É mãe, né? Tem uma coisa diferente. O meu esposo, não bota essa neura não tá acontecendo nada, mas eu sentia que tinha algo diferente. A gente teve a primeira consulta da puericultura, logo assim que a gente chegou em casa, 2, 3 dias depois. E eu falei, tem alguma coisa diferente. Aí a doutora, não tem não, Rita, tá tudo bem, é início, foi muito traumatizante, não tem não, ela é calminha. É isso, esse desconforto que ela tem de vez em quando pode ser refluxo, gases, eu não tô notando nada. Passou uma semana e isso foi aumentando os dias, né? A gente foi no UPA, porque eu tomei um susto, porque ela tava aumentando esses episódios diferentes que estavam acontecendo. Era revirada de olho, era mastigação, era esticar braço e perna, e fazer com a boquinha e o olhinho junto. E eu cheguei lá e eles fizeram a avaliação, nada, pode ser refluxo, gases. Tá bom, aí passou mais uma semana, só que teve um dia que ela já tava com 1 mês, se eu não me engano, 1 mês, 10 dias. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa diferente. E ela ficou o dia inteiro no mesmo episódio. Meu esposo chegou do trabalho e falou assim, Leandro, tá acontecendo alguma coisa, não sei, ela não quer mamar, ela tá fazendo assim com a boquinha, ela tá revirando o corpinho. O que será? Vamos na emergência, onde ela nasceu. Aí fomos na emergência, onde ela nasceu. Quem estava na emergência era a pediatra que cuidou dela na puericultura quando a gente chegou do hospital. Fiquei até assim, ela não vai me atender direito, não vai saber o que está acontecendo. Só que foi incrível, doutora Patrícia, amada, linda. Gratidão por você. Ela, mãe, a Leandra está tendo uma crise convulsiva. Corre, nisso aquele desespero. Medicação, exames, e fomos transferidas de ambulância para o Hospital Infantil Joana de Gosmão, que é um hospital de referência aqui em Santa Catarina para tratamento de crianças. E nisso começou a investigação com o neurologista, com a equipe de neurologia, doutor Aníbal, junto com o doutor Eduardo e doutor Eduardo Fusão. E nisso fomos investigação, nada. Faz esse eletrocefalograma, faz exames de sangue mais completo, nada. Mais eletrocefalograma, ressonância magnética e nada. Aí vai passando os dias, vão ficar em observação. E nisso vão para casa, porque não tinha nada, vamos com essa medicação. E nisso voltávamos de novo, sempre com as crises convulsivas, dando aquele susto. E eu, na minha ignorância, achava que crise convulsiva só dava em adulto, que era crise de se debater e babar. E não, tem vários tipos de crises convulsivas, né? Que é o mundo da epilepsia, tem ocular, tem que fica paralisado, tem de soluço, tem de torcer o corpinho, e tem de crises de choro, de soluço, já falei, tem de se tremer mesmo toda hora assim, né? E entrar no mundo, aí comecei a investigar, entrar no famoso mundo do Google, né? Do médico Google e de Instagram. Instagram e o Google me ajudaram muito também, tá? Porque eu pesquisei tanto. Eu descobri um mundo assim totalmente diferente da epilepsia. Aí entra canabidiol, dieta cetogênica, tratamento assim, e tratamento aromatizante, tratamento terapêuticos. E isso eu fui investigando. Aí passou um ano, a gente foi... Bom, mãe, numa dessas internações graves que a Leandra teve, ela na UTI, a gente teve que fazer... Foi o encaminhamento para poder fazer um exame de genética. O nome é Exoma, maravilhoso, tá? Muito bom, foi o que descobriu. Ele abre assim, o quadro genético de DNA para saber o que está acontecendo com ela. 6 meses depois saiu o diagnóstico, veio a notícia. Ela tem uma deficiência no canal do potássio, o KCNT1. O gene dela, tem o nome do gene dela, que é como se fosse um código de barra. E eu entrei no mundo do KCNT1, descobri outras mães, conheci outros mundos, né, de deficiências, crianças pequitinhas, como minha filha era também, bem pequitinha, tendo crise. E isso foi incrível, porque abraça, assim, dá um alívio ao mesmo tempo, não. Mas você conhece tantos casos, conhece tantas mães, você se fortalece com tantos casos, fica triste também pelas perdas. E entra num mundo, assim, de vários médicos, né, de várias especialidades, conhece várias pessoas, várias enfermeiras, que cada um dá uma dica da outra. Eu descobri que pode
ter terapias pelo SUS, que pode ter terapias buscar pela justiça, lutar pela justiça. Você pode conquistar a cama hospitalar, lutando também na justiça, um carrinho adaptado, que é uma cadeira de roda adaptada para criança, banheira adaptada, aspirador, porque para mim aspirar era só dentista, quando você fazia um canal, alguma coisa, oxigênio, oxímetro, vários, tem assim um mundo, né, como se fosse um hospital em casa. E assim, ao mesmo tempo é assustador, mas ao mesmo tempo você se sente assim, caraca, eu sou danada, eu sou enfermeira, eu sou médica, eu sou cozinheira, eu sou nutricionista, eu sou um mundo assim para os nossos filhos, né? E eu fico imaginando quanto é tão difícil para aquelas pessoas, para aquelas mães que são sozinhas, né? Que são solo. E tem família que não aguenta, tem família que despreza, tem pai que não aguenta ver aquele filho, infelizmente não aguenta e vai embora e deixa a esposa sozinha, a mãe vira solo. Ou então tem aqueles pais que só chegam de noite só para dar o suporte financeiro. E tem gente que não tem suporte financeiro nenhum. E a gente começa numa luta. É justiça para conseguir um BPC. É justiça para conseguir uma terapia. É justiça para conseguir um leito de hospital. É justiça para conseguir um medicamento caríssimo, muito caro. Esse mundo de crianças com deficiência é um mundo caro. Então, quando você vê uma mãe, campanha disso, rifa daquilo, me ajuda, enganja, curta, comenta, compartilha, me segue, é para ter ajuda. Então, essas crianças com deficiência veio, isso assim no meu pensamento, tá? Veio para poder ensinar o amor, a caridade, a empatia, porque só o amor vence. E com a luta assim, com a igualdade de todos, a gente tem um pouquinho, um conforto um pouco melhor. Só você ver que você, nossa, eu ganhei isso para minha filha, nossa, eu conquistei essa terapia para minha filha, nossa, a justiça concedeu isso para minha filha, nossa, isso está acontecendo. Ou então você vê uma mãe vendendo alguma coisa e você vê o histórico dela, tem ali uma luta, ajude. E não somente com crianças com deficiência, porque tem mães solo, mães com família, com pai, mãe, avó, todo mundo, mas é tudo uma batalha, né? Então, quando você vê alguém pedindo ajuda, não somente com deficiência, mas sem deficiência, tem um pouco de carinho, empatia, em que posso te ajudar? 5, 10, 15, posso apadrinhar sua filha, posso ajudar seu filho? Ajude, porque isso vai te trazer, sim, uma paz muito grande no seu coração. Deus vai te tocar, vai te abençoar, vai te mostrar que é muito bom isso. Você vai sentir assim, eu estou fazendo parte do que Jesus ensinou. Eu estou fazendo uma caridade para uma pessoa que precisa. E não é somente a caridade de dinheiro, mas às vezes você compartilhando, comentando, um coração, vai guerreira, vai força. Tem mãe que não gosta de ser chamada de guerreira, eu gosto, pode me chamar de guerreira, eu gosto. Porque é uma guerra todo dia, mas uma guerra de amor, para lutar para coisas boas. Então, o que eu venho pedir para vocês, quando vocês verem algum post de qualquer mãe, seja típica ou atípica, curta, comenta, compartilhe, segue ela, dá um coração. Manda vibrações positivas. Se você tem condições de financeiro, 5, 10, 15 reais, vou comprar uma rifa dessa mãe, vou comprar uma rifa daquela mãe. Se você tem condições de mais ainda, vou apadrinhar o filho dela. Pega a conta, olha, vou te ajudar mensalmente, com 50 reais, com 100 reais, com 200 reais. Tem tanta ONG precisando de ajuda, tem uma ONG, a Cotique, em São Paulo. Ela cuida de crianças abandonadas com deficiência. E assim, eu peço a Deus gratidão por eles. Peço a Deus, que algo transformador aconteça em minha vida, para eu poder ajudar. Mas eu não consigo ajudar financeiramente, mas eu compartilho, eu curto, eu comento. Ajuda a engajar. Quando tem uma mãe que precisa uma rifa, eu vou lá junto, vou comprar uma rifa. Quando eu preciso vender uma rifa, gratidão, mas sempre tem gente que me ajuda e eu peço muito obrigada. Essa banheira, eu não consegui nem vender muito assim os números e já veio alguém maravilhoso me ajudar com essa banheira. Foi um presente incrível.
O carrinho, a cadeira de roda da Leandra veio de uma doação de uma mãe incrível lá, lá em Pernambuco. Obrigada, Renata. Maísa tá muito feliz com a cadeira dela com a Leandra. E assim é. Vamos continuar nessa união, só assim o amor vence, o mundo é mais feliz, tem menos dor. Se cada um ajudar um pouquinho o próximo, a gente vai longe. Um beijo, fica com Deus. Obrigada por me ouvirem.